Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, pessoal. A nossa aula de hoje é uma revisão do conteúdo do segundo bimestre. Professora, por que você está fazendo uma revisão do conteúdo do segundo bimestre? É porque vocês ficaram um mês de férias, né? E com certeza nem lembraram de dar uma pegadinha aí nos livros e no caderno e dar uma relembrada no conteúdo, né? Então vamos fazer isso agora, até porque vocês estavam de férias. Então, pessoal, a gente vai rever alguns conceitos importantes, né, do conteúdo que a gente trabalhou no segundo bimestre. E para isso eu quero que vocês me acompanhem com o livro didático. Por que com o livro didático? Porque a maioria dos alunos, né, alguns a gente percebe que, olha, ao fazer atividade, pesquisa no livro, o livro, gente, é uma ferramenta para ajudar vocês, uma ferramenta de pesquisa, de busca. Então, você precisa estar sempre com o livro nas aulas de ciências, ok? Eu não vou mostrar a imagem do livro aqui no vídeo por causa de direitos autorais do YouTube, mas eu quero que vocês peguem o livro de vocês e vão acompanhando aí nas páginas que eu pedi para vocês abrirem, tá? Com isso, vai ficar muito mais fácil para vocês responder as atividades que eu deixei aí na folha de planejamento que é enviada aí no grupo do WhatsApp, ok? Então, pessoal, o conteúdo do segundo BI, a gente falou um pouco sobre a matéria e a sua composição, né? Então, vocês vão pegar o livro de vocês aí e vão abrir na página... O início ia na página 96 e 97, né? Então, eu vou começar a comentar com vocês. Gente, tudo que a gente tem de conhecimento, né, em qualquer área, foi feito através de observações, né? Primeiro de observações, de crenças religiosas. Então, o conhecimento foi se formando através disso. A ciência, né, ela é baseada em observações, em comprovações, experimentações, experimentos, né? Em busca de respostas. Primeiro você faz uma pergunta sobre algum assunto e depois você vai atrás, pesquisar, experimentar para você encontrar essa resposta. Assim os cientistas fazem, assim, né, que criou-se a ciência. Na base de observações, de indagações, de experimentações e hipóteses, né? Então, pessoal, houve uma época em que acreditava-se que tudo era formado por quatro elementos, né? Terra, fogo, água e ar. Só que aí, alguns filósofos começaram a pensar que nem tudo era formado por esses quatro elementos. Eles acreditavam que todas as coisas, né, a matéria era formada por uma partícula muito pequena, né, e indivisível. Alguns anos, né, depois, alguns cientistas, eles começaram a pensar ainda mais nessa questão dessa partícula, né, que era tão pequena e indivisível, maciça e indivisível, que depois, né, recebeu o nome aí de átomo. Então, pessoal, houve pesquisas relacionadas à massa, né, desse átomo. E aí criou-se as leis ponderais. As leis ponderais, elas foram baseadas em cálculos matemáticos, por isso que se chamam de leis ponderais. E aí nós estudamos duas dessas leis ponderais, né? Que é a lei das proporções indefinida e a lei da conservação das massas. A lei da conservação das massas, que foi a primeira, né, foi proposta por Lavoisier, que popularmente ela é conhecida como: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? E onde está isso aí no livro, professora? Que às vezes o aluno quer saber onde está no livro, né? Então, a lei do Lavoisier tá na página 99, tá? Como que o Lavoisier chegou até isso? Lavoisier foi um dos primeiros cientistas a introduzir o uso de balança né, para fazer as reações químicas. Então ele acreditava que pesando, né, os produtos e os reagentes, ele teria uma base mais sólida para poder fazer a comprovação dos seus experimentos.
Então, o que que ele fez? Um dos primeiros experimentos que ele fez nesse sentido, né, de usar a balança para saber a massa dos produtos e dos reagentes, ele pegou mercúrio e fechou em um pote hermeticamente fechado, né? Quer dizer, bem fechado, bem vedado, para que não saísse nada ali, né? Da quantidade de massa de oxigênio que tava ali no pote, de oxigênio e de mercúrio, porque quando ele fechou, uma quantidade de oxigênio ficou lá, né? Então, ele pesou e depois submeteu esse pote ao aquecimento. E aí pesou novamente. Depois que ele aqueceu, né? E ele viu que a massa do início, antes de ser aquecido, era a mesma de depois de ser aquecido. Só que o que aconteceu? O mercúrio, ele reagiu com o oxigênio que estava presente ali dentro do pote. E aí formou-se uma outra substância chamada óxido de mercúrio. Então, o que ele comprovou com esses experimentos? Que a massa dos produtos é a mesma massa dos reagentes, tá? Então, essa é uma das leis ponderais, que é a lei da conservação das massas de Lavoisier, né? Que a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes, ok? E aí, na página 100, tem a lei das proporções definidas, que essa lei, ela foi criada por Proust. E o que ele falava? Ele falava, pessoal, que não importa a quantidade ali dos reagentes e dos produtos. A massa, ela sempre vai se manter em proporções constantes, ok? E aí, até no livro de vocês, ele fala assim, ó, da lei ponderal, né, das proporções definidas, pela qual toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. E aí ele dá até o exemplo, né, de quando se mistura oxigênio e hidrogênio para formar a molécula de água, né? Não importa ali a quantidade, para formar a molécula de água, a massa sempre vai ser proporcional. No caso aqui, né, da molécula de água, a proporção de gás hidrogênio para gás oxigênio é 1:8, né? Essa é a proporção, ok? E aí, depois veio um cientista chamado Dalton, que ele voltou a pensar naquela questão lá do átomo. Ele fez, né, ele propôs um modelo do átomo em que ele dizia que o átomo era uma partícula maciça e indivisível, né? E que ele formava toda a matéria existente aqui na Terra, né, e no espaço. Então, o que ele falou? Ele também propôs. O Dalton, ele tem uma importância muito grande, porque além dele propor, né, um modelo atômico que futuramente iria dar indícios para novos estudos relacionados ao átomo, né, ele também propôs a questão de indicar um índice numérico, né, nos elementos químicos para formar as substâncias. Então, esse índice numérico, ele foi funcional, né, para ajudar até hoje, até nos dias de hoje, a atribuir esse índice numérico lá nas moléculas, nas substâncias. Por exemplo, quando se forma a molécula de água, como é que é a molécula de água? H2O, não é? Então, o 2 do hidrogênio representa 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio na molécula de água. Então, esses índices numéricos indicam lá a proporção de elemento químico em cada substância. Então, isso é usado até os dias de hoje e foi aí nas pesquisas de Dalton, né, que ele indicou aí, propôs esse índice numérico nos elementos químicos, ok? Aí, isso aí tá tudo na página 101, ok? E aí, pessoal, a gente falou também sobre substâncias puras e substâncias puras simples e compostas e substâncias misturas, né? Desculpa.
Então, substâncias puras, simples e compostas e mistura. Então, as substâncias puras, simples, elas são formadas por apenas um tipo de elemento químico. Por exemplo, N2, que é o gás nitrogênio. 2, né, esse índice numérico 2, ele significa que a junção de dois átomos de nitrogênio forma uma substância chamada gás nitrogênio, né? Então, isso é uma substância pura simples. Uma substância pura composta, ela é formada por diferentes tipos de elementos químicos. Por exemplo, NH2, eu tenho um átomo de nitrogênio para 2 de hidrogênio. Então, um átomo de nitrogênio para 2 de hidrogênio, forma-se o NH2, uma substância pura composta. E as misturas, pessoal? As misturas é quando você, por exemplo, você pega uma substância e mistura com outra substância. Então, por exemplo, se eu pegar água e sal, eu tô pegando uma substância que é a água e tô pegando outra substância que é o sal e estou misturando. Isso é uma mistura, né? Então, eu tenho dois compostos que se misturam. A mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea. Uma mistura homogênea, por exemplo, a água e o sal. Se você dissolve, né, o sal ali na água, você não vê fases. Parece que é uma fase só. Você nem percebe que tem sal naquela água. Agora, se você misturar água e óleo, você vê uma fase de água, uma fase de óleo. Então, o que acontece? Isso é uma mistura heterogênea. Hétero, diferentes, então fases diferentes, uma fase de óleo, uma fase de água. E homogênea, uma única fase, né? Água e sal, uma fase só, uma fase única, né? A gente não vê diferença, então isso são misturas, ok? Então, pessoal, o próximo capítulo aí são as mudanças de estado físico da matéria e suas características, que estão presentes aí na página 107, inicia-se o capítulo. Então, a gente viu que toda matéria é formada por átomos, né? E as várias combinações desses átomos formam as substâncias. E essas substâncias, elas podem ser encontradas na natureza em 3 estados, né? O estado sólido, líquido e gasoso. E quando a gente vai ver as características macroscópicas desses 3 estados, né, sólido, líquido e gasoso, a gente sabe que as partículas, né, a organização macroscópica das partículas no estado sólido são bem organizadas e bem rígidas, né? Então, o que acontece? Não é maleável. Eles atingem aquela forma e ela não tem muita movimentação as partículas. É só você pensar, por exemplo, na água no estado sólido, né? É a forma de gelo. Então, você percebe que as partículas ali, elas são bem juntinhas, bem unidas, não tem muita movimentação, só pequenas vibrações, ok? E não tem muita liberdade, né? Essas partículas. Foi igual eu falei para vocês. Difícil é a compressão dessas partículas, né? E no estado líquido, como é a característica macroscópica, né, dessas partículas ali no estado líquido? No estado líquido, elas têm mais maleabilidade, né, mais movimentação, e elas adquirem o volume ali, elas ocupam o volume do recipiente, né? Então, se você coloca água em um copo e depois despeja numa jarra, a água, né, no estado líquido, ela vai tomar a forma do recipiente em que ela estava e o seu volume é fixo, né? Já no estado gasoso, as partículas elas estão extremamente desorganizadas, né? Elas têm muita liberdade de movimentação e elas vão ocupar todo o espaço do recipiente, né? Porque elas têm ali toda a liberdade de movimentação, tá? E é fácil, né, de expandir as partículas ali no estado gasoso. Isso aí vocês vão encontrar essas informações na página 107.
2009, ok? Tem até um desenho aí mostrando para vocês. Gente, como que é a mudança de estado físico da matéria, né? A gente sempre tem aquela representação de um esquema, né? De um gráfico mostrando ali as mudanças do estado físico da matéria. Então, a gente sempre tem ali representando, por exemplo, da água, gelo, né? Representando a água no estado sólido, a água, né, líquida, representando a água no estado líquido, a matéria no estado líquido, e o vaporzinho, representando, né, a água ou a matéria no estado gasoso. E aí tem sempre as setas mostrando, né? Então, pessoal, decidi mostrar aqui para vocês no esqueminha que vai ficar muito mais fácil do que eu falando, né? Então, aqui a gente tem a matéria nos 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. E isso aqui é um esqueminha que vocês aprenderam no 6º ano, né? Mas vamos lá. A mudança do estado sólido para o líquido, a gente chama o quê? De fusão, né? Então, fusão é a mudança do estado sólido para o líquido, e um exemplo que a gente tem é o gelo derretendo, né? Do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização ou liquefação, né? E a mudança do estado gasoso para o líquido, a gente chama de condensação. É o vaporzinho subindo lá e parando na tampa da panela e virando líquido de novo, né? E do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. É quando a gente faz o gelo, né? Por exemplo. E quando passa do sólido para o gasoso diretamente, a gente chama de sublimação. É o exemplo da naftalina, né? A naftalina é aquela bolinha para afastar as baratas que você não vê ela se transformando em líquido, ela se transforma diretamente no estado gasoso. E quando passa do estado gasoso para o sólido, a gente chama de sublimação ou ressublimação, que é o caso do gelo seco, né? Que é um recurso utilizado aí para poder fazer apresentações, né? Para poder fazer experimentos também. A gente usa o gelo seco aqui, o gelo seco, tá? Então, esse é o esqueminha básico aí que a gente tem para poder representar as mudanças de estado físico da matéria, ok? E aí, pessoal, nessas mudanças de estado físico da matéria, esses processos, eles podem ocorrer tanto absorvendo calor, quanto liberando calor. Quando na reação, né, para transformar aí a matéria, mudar a matéria, absorve o calor, a gente chama isso de processos endotérmicos. Então, processos endotérmicos é quando absorve calor. Quais desses processos aí que absorve calor? Absorve calor, a gente tem a fusão, a vaporização e a sublimação. Então, fusão, vaporização e sublimação, elas absorvem calor para poder acontecer. Tanto que do sólido para o líquido, não era o gelo derreteu? Absorveu calor. Líquido passou para vapor, absorveu calor. E aqui, do sólido direto para o gasoso, também absorveu calor. Então, é um processo endotérmico. E aí, a gente tem os processos exotérmicos. Exotérmicos é quando libera calor para o ambiente. Quem libera calor para o ambiente? Solidificação, condensação, né? Elas liberam calor para o ambiente. E a ressublimação, tá? Por exemplo, passar de gasoso para o líquido. Aqui eu não estou colocando calor para poder se transformar em líquido novamente.
E aqui também tava líquido, eu não coloquei, né, não liberei calor, na verdade, liberei calor para se transformar em sólido, liberei calor para se transformar em líquido. Então, condensação, solidificação e ressublimação são processos exotérmicos que liberam calor na reação, ok? Então, pessoal, por hoje é só. O vídeo já vai ficar bem grande. Eu espero que vocês consigam fazer as atividades. Se não conseguirem, é só me chamar lá no WhatsApp ou no e-mail institucional que eu tento tirar as dúvidas de vocês, ok? Um beijo, até a próxima aula.